paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos diferentes, inusitados, e estamos aqui para estar em comunhão com vocês, com a igreja, com todos aqueles queridos que nos assistem pela internet, via Facebook. Graça e paz a vocês todos. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, você que é crente em Cristo Jesus, você que está sentindo a falta dos nossos cultos presenciais. Hoje é o nosso primeiro dia que estamos transmitindo e nós queremos agradecer a Deus pela equipe que está conosco, nos ajudando, nos abençoando e fazendo ser possível chegar até você este culto. Então nós vamos orar agora, abrindo o nosso culto, e vamos pedir para a pastora Denise fazer essa oração. Vem até aqui, por favor, Denise, para a gente estar adorando a Deus neste culto. Amém, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus fiel. O Senhor é o Deus que cumpre a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui. Queremos atrair tua presença, Senhor. Que a sua presença santa, poderosa esteja, Senhor, agora em cada casa, em cada coração, Senhor, que está, ó Pai, aqui conosco. Não estamos, ó Pai, fisicamente presentes, mas em espírito nós estamos adorando ao único Deus. Recebe, Senhor, este culto. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos que, em meio a dificuldades, ainda podermos estar juntos, falando, engrandecendo e glorificando o teu nome. Toda honra, toda glória damos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós queremos que as nossas crianças, as crianças da colheita, também sejam alimentadas, né? Estão presentes também a pastora Priscila e algumas das nossas irmãs responsáveis pela Igreja da Criança. E nós queremos que as crianças estejam aí agora participando também, sendo alimentadas. Boa noite, crianças. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma historinha para você com a tia Kelly. Fica antenado, vamos levantar as nossas anteninhas, que nem a formiguinha, para não perder nada dessa história. Guarda essa história no teu coração. Amém? A paz do Senhor, crianças. Estou com muita saudade de vocês, mas logo, logo eu creio que Deus vai nos dar esse momento de estarmos juntos, reunidos aqui mais uma vez. Bom, vamos nos preparar então para a nossa historinha? Eu vou fazer aqui e vocês fazem aí em casa. Combinado? Vamos lá então. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente. Abra o seu coração. De novo? Vamos lá então. Vamos ficar em pezinho em casa e vamos fazer juntos com a tia. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente. Abra o seu coração. Agora sim, com o coração aberto, preparado para ouvir a palavra de Deus, a tia vai começar a contar a historinha para vocês. Vamos lá então. Era uma vez uma amiguinha chamada Amelinha. A Amelinha, ela gostava muito de orar, ela gostava de estar na igreja em comunhão com as crianças, com a tia. E ela ia todos os domingos na igreja com o papai e com a mamãe. Chegando lá, ela entrava na escolinha dominical com a tia e ela sentava, conversava com os amiguinhos. E num domingo, a professora, a tia, disse assim, que em Tiago 5,16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados e que a oração do justo é poderosa e eficaz. E se você está obedecendo o Senhor e está no caminho dele, ele é justo diante do Pai, a sua oração é poderosa e eficaz. Quando a tia terminou de dizer isso, a Amelinha ficou toda e levantou a sua mãozinha e perguntou assim para ela: Tia, eu fiquei com uma dúvida agora. Quando eu devo orar?
Boa pergunta, Melinha. Quando devemos orar? Bom, eu acho que o meu amigo Biblionildo, sim, o meu amigo Biblionildo, ele tem muitas respostas. A tia sempre usa ele quando eu preciso saber alguma coisa da Bíblia. E o meu amigo Biblionildo, vamos ver se ele tem a resposta aqui? Sim, ele tem. Sabe quando a gente deve orar, crianças? Nós devemos orar quando estamos tristes. Sim, muitas vezes ficamos tristes porque alguém magoou o nosso coraçãozinho, alguém falou alguma coisa que nos chateou, alguém zombou de nós lá na escola ou em casa, alguém entristeceu o nosso coração e ficamos tristes. Mas sabe, muitas vezes também a tia Kelly ficou triste. E foi nesse momento que eu cheguei até ao Senhor em oração e pedi a Ele que derramasse a Tua graça, que derramasse a Tua misericórdia. E Ele fez isso comigo. E o Senhor derramou a graça sobre a tia Kelly. E a tia Kelly foi consolada, foi amparada. E o Senhor me transbordou a graça dEle. E eu fiquei feliz de novo, porque o Senhor cuida da gente. E quando nós devemos orar também, vamos ver se Biblionildo tem alguma coisa aqui pra gente. Sim, ele tem. Vamos ver então. Devemos orar quando ficamos zangados. Sim, quando ficamos zangados. Quando ficamos bravos. A Bíblia diz que ficamos irados, mas nós não podemos pecar. Irai-vos, mas não pequeis, a Bíblia diz. Mas como assim, tia Kelly? Como irar? O que é isso? Irar é ficar bravo, é ficar irritado com alguma coisa ou com alguém. Mas a gente não pode pecar. A gente pode ficar bravo? Pode sim. Ficar zangado? Pode. Mas não podemos pecar, sabe? Se a gente ficar zangado e emborrado, a gente acaba dando troco para a pessoa que fez o que a gente não queria que fizesse para a gente. Às vezes, a pessoa fez alguma coisa, ela não quis ter feito. E nós ficamos bravos, chateados. E se a gente não tem um relacionamento com o Senhor de oração, sabe o que acontece? A gente acaba revidando, a gente acaba dando troco para aquela pessoa. Olha que feio. E o Senhor não quer que a gente faça isso. Se a gente tem um relacionamento de verdade com o Senhor, em oração, Ele vai nos quebrantar, Ele vai até mesmo nos ajudar a gente a perdoar essa pessoa que fez aquilo com a gente. Em oração a gente pode falar assim: Senhor, eu fiquei muito bravo com meu amiguinho. Olha só o que ele fez, olha a situação que ele me deixou. Eu fiquei muito bravo mesmo com ele, mas eu não quero pecar, Senhor, então me ajuda, por favor. E o Senhor vai te ajudar. Vamos ver também o que Biblionildo tem pra gente. A gente pode orar também, sabe quando? Quando a gente fica doente. Muitas vezes, neste momento, quando estamos doentes, a gente fala assim para mamãe: mamãe, eu não estou muito bem hoje, me dá um remedinho? Ou você pode falar assim para mamãe: mamãe, vamos orar? Porque eu sei que Jesus, Ele pode me curar, que Ele pode trazer a cura na minha vida. E aí você pode orar com a mamãe e pedir para que vocês orem para o Senhor curar. Sabe, muitos milagres acontecem neste momento, crianças, porque o Senhor cura mesmo. Mas não é assim que funciona. Eu vou orar e plim, vai acontecer. Porque Deus muitas vezes tem propósitos na vida da gente. Talvez não é aquele momento que você vai ser curado, mas com aquele propósito que Ele tem na nossa vida, Ele vai nos tratar. E Ele tem propósito não só naquele momento na nossa vida, mas na vida de outras pessoas também que estão junto com a gente. O que a gente pode fazer então? Orar pedindo para o Senhor: Senhor, me cura. Que o Senhor coloque os melhores médicos para cuidar de mim, porque o Senhor deu sabedoria a eles. Coloque, Senhor, os melhores remédios para que eu possa tomar e ficar bom logo, Senhor. E o Senhor vai derramar a graça dele e você vai ficar curado, em nome de Jesus. O amigo Biblionildo também nos fala
fala que nós podemos orar quando estamos felizes. Sim, felizes. Sabe quando você ganha um presente assim, muito legal que você estava esperando muito, há muito tempo, e você fica tão contente, mas tão contente, que aí, poxa vida, nem para agradecer, hein? Você nem se lembrou de falar, Deus, obrigada. Você nem agradeceu. Como que você acha que ficou o coração de Deus? Deus, Ele se alegra muito com aquele coração grato que diz assim, Senhor, obrigada por mais um dia. Senhor, obrigada porque eu tive um dia abençoado com a minha família. Obrigada, Senhor, porque tá tudo bem. Porque eu tenho um lugar quentinho para ficar, eu tenho a minha casa, a minha caminha quentinha, um lugar aconchegante para morar, um alimento sobre a mesa. Olha só, quanta coisa! Quão maravilhoso é o coração grato. O Senhor se alegra com tudo isso. O Senhor se alegra com esse coração grato. E pedir, que nós possamos pedir por essas pessoas que não têm, para que Deus possa providenciar o alimento, providenciar tudo que ela precisa, que está faltando para ela. E neste momento o Senhor vem tratar tudo isso na nossa vida. Mas, e aí, Biblionildo? Quando a gente deve orar também? Nós devemos orar em todo tempo. Em todo tempo devemos orar. Orar sem cessar, sem parar. Agradecendo, pedindo, conversando com o Senhor. Em todo tempo, crianças. Em todo tempo nós devemos orar, agradecer ao Senhor. E Ele estará sempre com a gente. E neste momento difícil que estamos passando, de estarmos longe um dos outros, que nós possamos orar para o Senhor e que nós possamos esperar nele, porque Ele diz para esperarmos, descansarmos nele, que tudo mais Ele fará. Então é só esperar e confiar no Senhor e sempre orar. Vou pedir para vocês que em casa, vocês não deixem de orar, não deixem de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Se você, criança, não sabe ler ainda, pede para a mamãe, para o papai estar lendo para você, ou alguém que você gosta muito, para ler ela. Se você tem alguma Bíblia em casa com ilustração, com desenho, leia, olhe para ela. E não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, porque todo tempo Ele está conosco. Amém? Que vocês tenham guardado essa palavra no coração de vocês, que essa historinha fique não só na mente de vocês, mas no coraçãozinho, que vocês possam falar de Jesus mais e mais vezes para todo mundo. Amém? Até mais. Beijos no coração de vocês. Igreja, Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui olhando para as cadeiras vazias e imaginando o rostinho de cada um de vocês, cada família, e eu sei que é por pouco tempo e que o Senhor está aí contemplando a sua vida, mas agora nós vamos juntos e agora numa extensão maior, né? Você está aí na sua casa. Você vai poder estender as suas mãos para que a gente possa orar pelo nosso Brasil e abençoar a nossa nação. Vamos fazer isso? Estenda a sua mão agora. Fique em pé, levante da onde você está, do sofá, e como um guerreiro do exército do Senhor, vamos orar pela nossa nação. Vamos declarar a vitória do Senhor, né? Sobre esses dias. Declarar que não é a crise que nos comanda, que nos direciona, é o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está conosco. Onde nós estivermos, a tua presença está. Nós te agradecemos, Deus, por cada lar, ó Deus, que está aberto para ouvir a tua palavra, para cultuar o Senhor neste momento. Que o teu Espírito Santo toque cada vida agora. E que o Senhor use cada servo do Senhor, cada soldado do Senhor para interceder, para clamar pelo nosso país, pelo nosso Brasil.
Senhor Deus, nós te louvamos por esta nação. Obrigado por nos colocar aqui. E como sentinela nós clamamos, Espírito Santo, que o inimigo saia em retirada, que o inimigo tire toda a preocupação, todo o desespero fora do normal e que possamos olhar para Ti. Nós clamamos pelos nossos governadores, que o Teu Espírito Santo esteja direcionando para que tragam, ó Deus, a paz, a sabedoria, Senhor Deus, em cada decisão. Nós clamamos que, ó Deus, essa divisão na política, Senhor Deus, saia agora para que possamos ser um país unido e possamos, ó Deus, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, Pai. Nós clamamos pela economia do país. Ó Deus, está nas Tuas mãos. O Senhor é um Deus provedor, Pai. O Senhor é um Deus que traz a provisão diariamente. Nós te pedimos em nome de Jesus toda a estrutura da economia, que o Senhor venha colocar a Tua estabilidade, que nós possamos confiar no Senhor, na Tua provisão, Pai. Aquelas famílias, ó Deus, que irão sentir, ó Deus, a falta do emprego, do ir trabalhar, que o Senhor possa abençoar, derrame sobre essas famílias nesta hora a Tua paz, o Teu conforto, Pai, a Tua provisão, ó Deus, no nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, cada casa brasileira, que os Teus anjos estejam passeando, Senhor Deus, sobre cada lar, estabelecendo, Senhor Deus, graça sobre as famílias, Pai, estabelecendo união, amor, ó Deus, que possamos sair desta situação, ó Deus, fortalecidos, Pai, no nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor Deus, o Brasil nas Tuas mãos e que, ó Deus, possamos ser um país que possa, ó Deus, emprestar para outros, Pai, ajudar a outros, Senhor Deus. Estabelece isso no nosso Brasil, Pai, no nome de Jesus. Ensina-nos aquilo que o Senhor tem para ensinar, ó Deus, que possamos, ó Deus, ter a mente trabalhada por Ti. Nós clamamos, Pai, no nome de Jesus, e clamamos pela nossa cidade também, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço para vocês. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Engrandecemos o Teu nome. Em uma só voz, queremos declarar o Senhor, o nosso Deus. E mesmo em meio às dificuldades, Senhor, nós sabemos que temos um Deus forte, um Deus poderoso, e nós declaramos agora, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aí onde você está, levante a sua adoração àquele que é todo poderoso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o Seu amor é pra mim. Aleluia. 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 Mesmo que eu ande
nos segurando. Obrigado, Senhor, Tu és fiel. Em Teus braços nós temos descanso, Senhor. Tu és o nosso refrigério, Tu és a nossa força, Tu és o Deus presente em meio às tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em Teus braços é o meu descanso. É o meu descanso em Teus braços. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Recai em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Recai em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio em Tua graça. Eu conto contigo, Deus. Recaio de novo em Tuas mãos, em Ti. Recai em Tua graça. Recaio de novo
conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços. É o meu descanso, em teus braços 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 é nesses dias, todos os dias, teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso estar em ti, é o meu descanso estar em ti, é o meu descanso estar em ti, te amar, te amar. Podemos confiar em Deus e nesses tempos de crises a gente poder ter esperança em Deus, amém? Queridos, depois de buscar a Deus para trazer uma palavra para nós nesta noite, eu me deparei com o texto de Mateus 6, a partir do versículo 24, texto muito conhecido, mas muito oportuno. E diz assim o nosso texto: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode acrescentar à sua vida, por mais que se preocupem, um dia a mais. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. E é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã
trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que a nossa geração ainda não experimentou. Uma dificuldade muito grande, é algo novo para nós. Mas eu estava procurando na história alguma coisa que pudesse ser referência para nós, e nos registros da história nós encontramos outras pandemias. Por exemplo, a chamada peste negra, uma peste que aconteceu na Idade Média, entre 1300 e 1400. Milhões de pessoas morreram com a peste negra. A história diz que eles não davam conta de sepultar as pessoas, tamanha foi a mortandade. A história diz que aproximadamente 1/3 da população daquela época morreu. Essa peste se deu na Europa, varreu toda a Europa. Então foi uma grande dificuldade. O que nós estamos vivendo é uma pandemia, sim, mas é algo que não se compara a essa pandemia que aconteceu na Idade Média. Mesmo no Brasil, nós estamos acompanhando as estatísticas, há outras doenças e outras circunstâncias que matam muito mais do que esse vírus está matando. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que algo novo está acontecendo, algo inédito, algo assustador, aterrador, que é exatamente a paralisia das nações. Nós estamos vendo um pânico generalizado, nós estamos vendo uma preocupação de todos os governos do mundo todo. Para quem acompanha, a Itália está enfrentando uma dificuldade muito grande, é o segundo país depois da China, que já essa doença matou muito mais gente do que na própria China, e também a Espanha. O Brasil também está enfrentando. Agora, o que nos chama a atenção é as circunstâncias que estão envolvendo esta pandemia, essa doença, essa enfermidade. E como é difícil parar tudo. Como é difícil você parar a sociedade, como é difícil você parar o trabalho, como é difícil você parar o seu ir e vir, como é difícil você interromper tudo aquilo que você diariamente fazia. Muito difícil, não é fácil ficar parado em casa. Estava vendo uma estatística, na China, por exemplo, só nesses dias de confinamento, o divórcio aumentou 65%. Olha que coisa interessante. Triste, negativa, mas interessante. O casal, a família ficando em casa, houve um desgaste maior e as pessoas não se suportaram. Então, a economia basicamente parou. Há muito pouco acontecendo em movimento da economia. Essa pandemia, ela mexeu em todos os setores da vida das pessoas. Nunca imaginamos, por exemplo, estar aqui num domingo fazendo um culto online, sem ninguém na igreja, apenas a equipe que está nos ajudando. É algo impensável, inusitado o que está acontecendo. E não é a mesma coisa, por mais que alguém queira dizer para mim, e acredito que para você também, que é o mesmo alimento ser alimentado pela internet, pela mídia, não é. Eu tenho vontade de estar na casa de Deus, eu tenho vontade de estar aqui com os irmãos juntos, no calor humano, no fervor humano. Então não é a mesma coisa, mas nesse tempo é preciso, para que a gente possa vencer esse inimigo invisível aos olhos nus, porém devastador se não for dominado e controlado. Então, nós devemos pensar também, uma pergunta que nós poderíamos fazer: quem está por detrás de tudo isso? É o diabo que está por detrás de tudo isso? Às vezes, nós somos levados a pensar e a repreender o diabo por estar trazendo sobre nós, sobre as nações, toda essa luta, toda essa dificuldade. Nós poderíamos estar pensando: não, isso vem de Deus. Amém.
Deus pode usar até o diabo para realizar os seus propósitos, a sua agenda, o seu calendário. Então a gente não sabe se vem de Deus, se vem do diabo, se vem de Deus usando o diabo, ou se é algo da parte do homem, porque parece que essas crises epidemiológicas, inclusive a peste negra, há informações na história, que todas elas partem da China. Nós não sabemos o porquê, mas partem de lá. Nós não entendemos o que acontece, mas elas vêm de lá. E é devastador o que causa. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que nós estamos vivendo os últimos dias. E nós que conhecemos a palavra de Deus, ao saber dos últimos dias, do que a Bíblia nos revela, nós vamos perceber as dificuldades que a geração dos últimos dias ia enfrentar. O próprio Senhor Jesus nos advertiu, nos deu sinais. Os apóstolos, Paulo, Pedro, João, os principais expoentes das cartas, nos avisaram. No livro de Apocalipse, João traz revelação sobre os últimos dias, sobre o tempo dos fins e a conclusão de todas as coisas. Então, nós somos uma geração que poderia pensar assim: ai de nós, somos infelizes, nós vamos pegar todo esse princípio das dores e a gente é infeliz por isso. Aí você poderia pensar também de uma outra forma, você poderia pensar: glória a Deus, nós somos a última geração, se não formos a última, estamos muito próximo, estamos vendo o que os profetas e os apóstolos não viram. Portanto, como disse Jesus, ao falar sobre esse assunto, ele disse: olha, quando vocês virem estas coisas acontecendo, ergam as vossas cabeças, porque está próximo às portas. E ele disse: alegrem-se. Então depende da ótica de quem está vivendo a fé. Pode ser uma bênção, ou pode ser um desespero, pode ser um flagelo, pode ser um martírio. O texto que a gente leu, Jesus fala para a gente se acalmar diante das circunstâncias da vida, diante das preocupações da vida, com as coisas básicas, mínimas. O que é a comida? Do jeito que Jesus fala, parece muito simples, mas experimente ficar um dia sem comer para você ver. 2, 3. Então, queridos, quando o Senhor nos fala a respeito de não nos abalarmos demais, eu gosto de trocar a palavra ansiedade para o cristão, para o verdadeiro cristão, por perspectiva ou expectativa. Talvez expectativa seja melhor. A expectativa, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, depende também de quem está vivendo e como vê as circunstâncias, como vê a vida. Nós somos chamados para exercer uma fé em todo o tempo, quando as coisas estão bem, mas também quando as coisas não vão bem. Nós cantamos canções agora que retratam esta realidade, de estarmos sempre bem com Deus, crendo, esperando em Deus, olhando para Ele. Na Bíblia nos fala de muitas situações que foram, que aconteceram, mas que Deus esteve ordenando ao universo, ordenando à natureza, que providenciasse tudo o que as pessoas que confiavam nele iriam precisar. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jacó e a sua família, Deus envia José para o Egito. Quem olha e vê a vida de José parece que foi um caos. Não, tudo que aconteceu com José foi propósito de Deus, e ele foi firme o suficiente na sua fé para esperar o momento certo e poder perceber que as expectativas que ele tinha em Deus se cumpriram, e ele foi o provedor de todas as nações, mas particularmente você vai encontrar relatos na Bíblia dizendo que Deus se antecipou e providenciou para Jacó e toda a sua família e os hebreus sustento, provisão, habitação e tudo o que eles precisavam. Quando nós olhamos para as viúvas, a viúva de Eliseu, que Eliseu atendeu, e a viúva que Elias também atendeu, as duas estavam sem esperança, tanto a da farinha quanto a do azeite, estavam desesperadas. As expectativas delas não eram boas, as expectativas eram de morte, mas Deus, no tempo certo, na hora certa, envia os seus profetas, e a realidade se transforma num instante, de um caos para
um momento de bênção, um momento de recomeço, um momento de esperança, um momento de andar com a vida e não ficar preso aos embaraços dela. E nós podemos perceber, queridos, que a Bíblia toda, ela é um livro de aflições. Qual desses personagens ou dessas personagens que você lê aqui, que você não vai perceber as grandes aflições que elas enfrentaram? Situações difíceis, adversas, como Abraão, está dito que ele creu contra a esperança. É difícil você encontrar um personagem na Bíblia que não foi registrada a sua angústia. Então, você vai perceber que a angústia dos que confiam em Deus, daqueles que esperam em Deus, ela é transformada num manancial de vida, num manancial de provisão, de sustento e de abundância. O nosso Deus não dorme, Ele tem os seus projetos, os seus propósitos, o calendário de Deus, a agenda de Deus está acontecendo. E quando nós olhamos para tudo isso, porque Jesus e as cartas dos apóstolos já nos preveniram que seriam tempos difíceis. Como seriam os homens arrogantes, jactanciosos, vaidosos, amantes de si mesmos, detestando o bem, propagando o mal. A lista é grande dos últimos dias, o que estaria acontecendo, mas nós sabemos de antemão, porque nós fomos avisados por Deus, pela sua palavra. Então, qual é a nossa postura agora? De tranquilidade, irmãos. Eu sei que aqueles que são profissionais liberais, autônomos, talvez vocês sejam os que mais vão sofrer um pouquinho. Por quê? Porque vocês dependem do trabalho que se faz hoje para que o sustento venha amanhã. Alguns dependem de que o que entra na segunda seja o sustento da semana. Nós sabemos disso, mas vejam o que nós lemos aqui, o Senhor Jesus acalmando o nosso coração, Ele dizendo assim: olha, o Pai de vocês, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus desse universo, aquele que criou você, que chamou você para ser filho dele, para estar junto com ele, ainda que você esteja habitando aqui na terra, Ele é Deus poderoso para sustentar, para prover você todas as suas necessidades. Então, roupa, comida, habitação, pagar as contas, ainda que você tenha que prorrogar alguma conta para o mês seguinte, não importa. O certo é que ao ouvir aquilo que Jesus está dizendo aqui, nós podemos descansar nele, esperar nele. E essa postura, queridos, quando nós agimos assim, é que vai se fazer cumprir a palavra de Deus, a provisão de Deus. Então, não são só preocupações com esta vida, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, como vamos pagar as contas de luz, de água, mas eu creio que há algo muito mais importante para a gente se preocupar. É olhar para Deus, é olhar para a palavra, é olhar para esses dias e perceber que nós estamos nos últimos dias. De que adianta a gente ser suprido, provido aqui agora e se perder na nossa fé com essas preocupações e perder a linha do tempo em direção à eternidade? Então vamos estar atentos, vamos conhecer o nosso tempo. Nós somos pessoas da fé, nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé, é a fé que vai mover toda a nossa necessidade e provisão, mas sobretudo é a fé que vai nos levar ao destino eterno. Então não é momento de ficar desesperado, porque os que se desesperam estão demonstrando que não confiam em Deus. Os que se desesperam certamente vão partir para a lamentação, para a murmuração, e não é isso que a fé diz que nós devemos ser, ou agir, ou fazer. Então vamos descansar nas palavras de Jesus. Ele está dizendo aqui, olha, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores, Deus cuida da natureza, e vocês não valem para Deus muito mais do que tudo isso? Certamente, é o que Jesus está afirmando aqui, nós valemos muito mais, somos filhos amados, somos co-herdeiros com Jesus Cristo, das coisas eternas, das coisas vindouras, fomos chamados para pertencermos a Deus, ao seu reino, à sua glória. Então não há o porquê nós nos desesperarmos, pelo contrário, vamos aproveitar o tempo para ficar em família, coisa que a gente não estava tendo tempo de fazer, né? Deixa um pouquinho. Eu estou percebendo que mesmo estando em casa, nós estamos presos a um outro vírus, que é o vírus da internet, que é o vírus
do celular, que é o vírus do Facebook, que é o vírus de todos esses canais de comunicação. Então, às vezes, hoje no almoço em casa, eu percebi, a nossa família, houve um momento, a maior parte estava na internet. Eu até falei com eles, falei, poxa vida, né? Pós-almoço, todo mundo conectado, e nós estamos juntos, mas porém estamos distantes. Então vamos aproveitar para orar mais, vamos aproveitar para ler mais a palavra, e também perceber uma coisa, como é bom a gente estar juntos, como é importante, queridos. Talvez numa analogia simples de tudo que está acontecendo dentro do propósito de Deus, da agenda, do calendário apocalíptico, escatológico do Senhor, ainda talvez o Senhor esteja chamando a atenção da humanidade, dizendo, olha, eu posso parar vocês quando eu quiser, vocês não podem nada, vocês não têm nada, vocês não são nada. Esse é um sentimento que eu tenho. O Senhor tirou o nosso chão, Ele tirou a nossa estrutura, Ele tirou aquilo que estava confortável e nos colocou numa situação de termos que inovarmos. Eu nunca imaginei ter que fazer um culto, como disse agora há pouco para vocês, assim, com 6, 7 crentes na igreja, a equipe que está aqui ajudando a gente. Mas aqui estamos, fazendo alguma coisa para alimentar o rebanho, para que a gente possa entender. Por isso que eu entendo Davi no Salmo 122, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E aqui, esse salmo descreve a alegria do salmista de ir para a casa de Deus, de estar junto com o povo de Deus, e isso é maravilhoso, a gente poder se ver, a gente poder se abraçar. Até o abraço nos foi tirado, até o aperto de mão. Mas aí a gente lembra de, eu vou agora talvez me equivocar, não lembro se Eclesiastes, acho que Eclesiastes ou Provérbios, há tempo para todo propósito, Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito debaixo do sol, inclusive para abraçar e também para afastar-se de abraçar. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de afastar-se de abraçar. Mas a gente não pode esquecer que quando for liberado, nós vamos abraçar muito, nós vamos beijar muito, nós vamos apertar muitas mãos, nós vamos fazer reacender a chama do calor do amor fraterno que existe entre os filhos de Deus, que existe na igreja de Jesus. Queridos, todos estão vivendo a mesma realidade, mas como cada um está reagindo? Como cada um está crendo? Eu vejo, e nós olhamos para a história, a gente tem sempre que se reportar a história, que as grandes crises precederam grandes avivamentos. As grandes crises precederam grandes manifestações de Deus. As grandes crises sempre foram grandes oportunidades para crescimento, para aproximação de Deus, para conhecermos mais a Deus. Então vamos aproveitar esse tempo de crise. Alguns estão descansando. Há pessoas que trabalham, não tem tempo, serve a igreja, serve, e às vezes fica devendo em casa. Deus está te dando um tempo para você se recuperar fisicamente, para você se recuperar nos relacionamentos familiares. Então aproveite, e que nós possamos ouvir nesta noite o que Jesus está dizendo aqui, né? Descansem no Pai que vocês têm, e Ele autorizou a gente a se relacionar com esse Deus a quem nós chamamos de Pai, e chamá-lo de Abba Pai, que significa papai, paizinho ou papaizinho. Aproveite esse tempo para se relacionar com Ele também. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? Nós temos algumas orientações aqui. Queridos, as pessoas estão precisando agora, muito mais ainda, de alimentos. Então vocês têm percebido, a gente não está vindo à igreja, nós não estamos vindo aos encontros, e ninguém está trazendo alimento. Então nós vamos precisar fazer um esforço dobrado e trazer aqui na igreja os alimentos, né? Se você não puder, você aciona alguém e alguém vai até a sua casa para buscar, mas de preferência que você possa mandar, ou mande pelo seu discipulador, amém? Você pode falar com ele, ele vai lá, pega, você leva até a casa dele, ele dá um jeitinho de trazer aqui, né? Uma outra coisa também, eu
nós viemos de um encontro de pastores a nível nacional, semana passada, e há uma grande preocupação da igreja também, porque não é só a sociedade aí fora, a economia aí fora, a igreja também depende de recursos, e a igreja também vai sofrer perdas, não há dúvidas, né? Então, estima-se que aproximadamente de 40% a 60% as contribuições das igrejas vão cair. Mas eu queria que essa realidade não fosse a nossa, que não fosse a realidade da igreja de Jesus, porque nós somos fiéis a Deus, nós somos fiéis. Os gastos, os custos, eles não vão parar, eles continuam. E se for preciso, a gente vai fazer alguma coisa para cobrir. Eu, como pastor, não quero que a igreja fique devendo. Nós não podemos, mesmo com essa situação. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, né? Fosse fiel. Nós temos pelo menos duas formas de você fazer a sua contribuição, seja o seu dízimo, seja a sua oferta. Você pode fazer pela internet, através do seu banco, ou você pode, de alguma forma, né? A gente não vai fazer movimento aqui na igreja, mas há muita gente que ainda não se move pelo cartão ou pela internet. A grande maioria, na verdade, aproximadamente, diz a estatística, que 15% só das pessoas usam cartão, usam transferência. Então, a igreja vai precisar da sua mobilização, de você estar trazendo aqui. Então, você traz, toca a campainha, eu vou dizer os horários, e alguém vai estar aí, né? Você não precisa nem entrar para receber a sua contribuição, porque nós precisamos honrar os compromissos que nós temos. Amém, irmãos? Então, o esforço continua sendo dobrado. Então, os alimentos e as contribuições, você pode trazer aqui. Esses irmãos que não tem como transferir, fazer transferências ou depósito online, pode trazer aqui, por favor. Então, nós vamos estabelecer 2 dias apenas, quarta e sexta. Então, quarta-feira e sexta-feira serão os dias, porque a ordem é ficar em casa, mas nós precisamos continuar, de alguma forma, vivendo. Então, de manhã, o pastor Marcelo vai estar aqui na quarta-feira, na sexta-feira, das 8 às 11. E a pastora Aninha vai estar aqui das 14 às 16. Então, preste bem atenção, isso vai estar sendo veiculado nos nossos WhatsApps, né? Então, quarta e sexta, das 8 às 11 e das 14 às 16. E nós queremos também estimular você a fazer o discipulado, como eu tenho visto que vocês estão fazendo. Aliás, eu queria que isso fosse ampliado cada vez mais, né? Mais contato, quanto mais, melhor. As células também algumas estão sendo feitas online, então vocês podem fazer também, façam isso, entrem em contato. Eu que sou o mais complicado aqui com essas tecnologias, estou assim, me valendo dos meus amigos e irmãos assessores, e eles estão me ajudando, estou fazendo. Então, os discipulados, eles não podem parar, nós temos que sermos criativos, inovadores, talentosos, e não parar o discipulado, porque o pastoreio da igreja precisa acontecer. Os irmãos precisam de oração, os irmãos precisam de direção, de orientação. Então, você que precisa de orientação, direção, uma luta, uma dificuldade, não deixe de se reportar ao seu líder, ao seu discipulador, ao seu pastor. Aproveite esse tempo para fazer bastante amizade ainda aqui pela internet, né? Aprendendo essa tecnologia. Ok, queridos? Nós queremos agradecer a sua presença online, queremos louvar a Deus pela sua vida. Nós vamos encerrar esse momento. Assim que a gente encerrar, a nossa orientação é para que você entre no link da comunidade cristã de Ribeirão e esteja se alimentando um pouquinho mais ali. O culto já está acontecendo. Nós tínhamos falado que faríamos das 6h30 às 7h, mas a gente chegou à conclusão que seria impossível, e nós não temos problema nenhum, né? E agora sim você pode linkar lá em Ribeirão, na comunidade cristã. Mas para a gente terminar, a pastora Priscila vai fazer essa oração final e abençoando a vida do povo de Deus. Como igreja do Senhor Jesus, vamos orar agora. Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos orienta, nos ensina, e a Tua palavra vem como conforto, como alimento para a nossa alma.
Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. E agora, Pai, nós clamamos como igreja, nós clamamos, Pai, para aqueles que estão necessitados. Nós clamamos, Pai, pela Dona Iraci, naquela UTI, que o Senhor coloque a Sua mão sobre a vida dela, para que ela possa ter a saúde restabelecida. Nós pedimos também que o Senhor abençoe a Michele, Pai, console o coração dela, da Michele, do Hebron e de toda a sua família. E aqueles, Pai, que têm necessidades, nós clamamos agora, colocamos diante do Senhor, para que eles possam sentir o agir do Senhor sobre a vida deles. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. E nós confiamos no Senhor, como igreja do Senhor Jesus, nós confiamos, Pai, e confiamos nas Tuas promessas, confiamos, Pai, na Tua palavra, e nesta hora, Pai, nós declaramos a vitória do Senhor sobre a vida de cada família, nesta hora difícil, nesta hora, Pai, de caos. Nós cremos, Pai, que os sacerdotes de cada lar vão se levantar, declarando a fé e agindo segundo o propósito do Senhor. Pai, que possamos viver esse momento debaixo da Tua graça e da Tua proteção. E em nome de Jesus, nós abençoamos agora todos aqueles que estão ouvindo a nossa oração. E aqueles, Pai, todos aqueles da comunidade cristã da colheita e todo o Teu povo que está espalhado por esta terra, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira nós teremos culto online também, às 20 horas. Glória a Deus, fique na paz do Senhor.